Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, dia 18 de dezembro de 2024, cada unidade do Bitcoin está custando ali aproximadamente 103.900 e 104 mil dólares americanos, com uma desvalorização nas últimas 24 horas de aproximadamente 4%. Desvalorização que tem sido vista pelas principais criptomoedas. O Ether, por exemplo, o segundo maior criptoativo do mercado, também está tendo queda nas últimas 24 horas, uma queda até maior, de cerca de 4,5%, com cada unidade cotada nesse instante em 3.800 dólares aproximadamente. Como eu falei, as principais criptomoedas têm apresentado queda. Dentro do top 20, só uma criptomoeda, que é a Hedera, a 18º maior criptoativo do mercado, tem tido valorização nos últimos dias, mas a gente tem visto essa queda, sim, nas últimas 24 horas do mercado, o que é natural, afinal de contas é uma correção. O Bitcoin ele esticou bastante desde ali da eleição do Donald Trump em novembro desse ano, em 5 de novembro desse ano. Estava ali naquele momento na casa dos 68 mil dólares e agora a gente está falando que ele está em queda e com 104 mil dólares. Então ele esticou bastante, é natural que em alguns momentos tenha alguma volatilidade, a volatilidade é esperada, mas de qualquer forma os prognósticos de médio e longo prazo continuam excelentes. E essa queda no curto prazo não está diminuindo o interesse dos institucionais, das empresas, dos países e claramente também do varejo pelo Bitcoin. No dia de ontem, por exemplo, dia 17 de dezembro, a gente viu mais um dia super positivo nos ETFs de Bitcoin Spot. Foram quase 5 mil unidades de BTC de inflow nesses ETFs. Para ser mais exato com vocês, foram 4.965 BTC que foram comprados. Diversos ETFs tiveram saída, como o da Grayscale, como o da Fidelity, como o da Arc21 e o da Bitwise, só que outros tantos tiveram entrada. E é claro, quem liderou a entrada no dia de ontem é o que a gente já está cansando de falar, foi o da BlackRock. Só o ETF da BlackRock no dia de ontem comprou 6.982 BTC. Então, todos os ETFs de Bitcoin somados, nesse momento, os ETFs de Bitcoin Spot somados, têm cerca de 1.141.000 unidades de BTC sob gestão. E desse total de 1.141.000, só a BlackRock tem 550 mil. É muita coisa. E esses ETFs, o valor total sob gestão desses ETFs, ultrapassou pela primeira vez os fundos de ouro. Isso foi no último dia 16 de dezembro. Em 16 de dezembro, os ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos ultrapassaram coletivamente 129 bilhões de dólares em ativos sob gestão, que é justamente o AUM, que significa Assets Under Management, superando os ativos de ouro nos Estados Unidos, que mantinham um valor ligeiramente inferior, de acordo com uma publicação feita na rede social X pela Vera Land, que é a chefe de pesquisa da K33 Research. É bastante expressivo, é uma marca bastante simbólica. Por quê? Porque faz menos de um ano do início de negociação desses ETFs de Bitcoin. E menos de um ano passou o valor total sob gestão dos ETFs de ouro. Isso demonstra um fortíssimo interesse por parte do público nesse produto em si. E vale ressaltar também que o ETF de Ether está começando a entrar na brincadeira, né? O ETF de Ether está começando a aparecer também. É claro que ainda é uma demanda muito menor, é uma demanda muito inferior à demanda pelo ETF de Bitcoin, mas de qualquer forma tem ganhado tração nos últimos tempos. No dia de ontem, no dia 17 de dezembro, a gente teve mais um dia de inflow, a gente teve mais um dia positivo nos ETFs de Ether Spot. Foram mais de 36.300 unidades de ETH compradas, o que em dólar americano deu mais cerca de 144,7 milhões de dólares. É muita coisa. E a gente tem visto muita coisa sendo comprada todos os dias. É um claro aumento de interesse por esse produto. Então, se no início ele estava patinando, era um dia positivo, 2 negativo, um dia positivo, 2 negativo, isso acabou. Os últimos 15 dias a gente tem visto inflow de forma consecutiva, sem nenhum dia vermelho, sem nenhum dia de saída, o que é um excelente sinal, não só para o Ether, não só para o ecossistema Ethereum, mas para todo o mercado, toda a indústria de criptomoedas de uma forma geral.
Dando continuidade ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre essa questão do aumento do interesse institucional pelo Bitcoin, a MicroStrategy pode superar a capitalização de mercado da Starbucks e da Nike se o Bitcoin subir para $138 mil. Os preços das ações da MicroStrategy, o ticker de negociação dessa estoque é o MSTR, aumentaram 546% no ano, com sua capitalização de mercado atualmente em 99,4 bilhões de dólares. Sua reserva de Bitcoin é uma das principais razões para seus significativos rendimentos acumulados no ano, já que a organização adicionou 249.850 BTC apenas em 2024, elevando o seu total para 439 mil Bitcoin. Com 439 mil Bitcoin em seu tesouro, a MicroStrategy é a maior detentora corporativa de Bitcoin, superando o total de 40.435 da Marathon Digital por 985%. Assim, monitorar o preço do Bitcoin oferece uma visão direta do potencial de capitalização de mercado da MSTR. Com base na planilha do valor líquido de ativos da MicroStrategy, sua capitalização de mercado totalmente diluída é de 114 bilhões de dólares, com o NAV derivado, da MSTR em cerca de 40 bilhões. Ou seja, quanto mais o Bitcoin sobe, é natural que a capitalização de mercado da MicroStrategy vai crescer também. Indo para a capitalização de mercado dos ativos de uma forma geral, a gente vê ali que o Bitcoin é o 7º maior ativo do mundo, tá já na frente da Prata, na frente da Meta, na frente da Tesla, da Saudi Aramco. Para você ter uma noção, quem está na frente do Bitcoin é Ouro, Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, a Alphabet, que é a holding por trás do Google, e aí está o Bitcoin. E na sequência tem um ETF da Vanguard, que é o Vanguard Total Stock Market ETF, Saudi Aramco e a Silver, a prata. Esse é o top 10. E se a gente for procurar aqui pela MicroStrategy, a MicroStrategy está lá um pouco depois do número de 200 nos maiores ativos do mundo. Então a gente vai aqui procurando a MicroStrategy e a gente vai ver quem está perto dela, Então qual é a matéria? Que ele pode ultrapassar a Starbucks e a Nike. Então, se a gente olhar aqui a capitalização de mercado desse momento, a gente vai ver que a MicroStrategy está na posição número 218, que está na frente de PayPal, por exemplo, da Enbridge, que é uma empresa da América do Norte de gás, está na frente da American Tower, que é um dos maiores REITs da Bolsa Americana, está na frente da Brookfield, está na frente do SoftBank, mas está atrás, por exemplo, do Mercado Livre. O Mercado Livre está na posição número 215. Então a MicroStrategy está a cerca de $1 bilhão de ultrapassar o Mercado Livre. Tá a cerca de 1,2 bilhão de ultrapassar um dos maiores bancos do Canadá, que é o TD. Então essa estratégia de apostar realmente no Bitcoin está dando super certo para a MicroStrategy. E se o Bitcoin continuar a sua escalada, que nem parece que vai continuar com essa eleição do Donald Trump, pode ultrapassar, inclusive, a Nike, pode ultrapassar, inclusive, a Starbucks, que foi um movimento que a Solana, inclusive, acabou de fazer recentemente. É engraçado a gente ver alguns projetos de criptativo ultrapassando marcas super consolidadas, do mundo real, digamos assim, do mundo físico. Então, a MicroStrategy está apostando no Bitcoin e, pelo visto, essa aposta está dando certo. E, como eu falei, essa possível cotação de $138 mil hoje, ela é muito possível graças também à mudança de paradigma que a eleição do Trump fez. A eleição do Trump, sem sombra de dúvida, já foi marcada por ser uma eleição em que a indústria de criptoativo teve um papel fundamental durante os votos. Cerca de 1 em cada 5 eleitores dos Estados Unidos, ou aproximadamente 19%, disse que já investiu, negociou ou usou criptomoedas em algum momento, de acordo com uma nova pesquisa da Emerson College. Dados divulgados no dia de ontem, 17 de dezembro, da pesquisa com 1.000 eleitores registrados, realizada entre dia 11 e 13 de dezembro, mostraram que quase 40% de entrevistados que utilizam cripto também realizaram uma compra com ela. Abre aspas. Os usuários de cripto são mais jovens e possuem uma base maior de minorias, destacando a cripto como uma constituinte crescente e diversificada para apoio político. 57% dos usuários de cripto têm uma visão favorável de Donald Trump. Fecha aspas. Quem falou isso foi justamente o diretor executivo de pesquisas da Emerson College. E nessa campanha ficou muito claro que a gente teve, de um lado, os republicanos com um discurso completamente pró-indústria de criptomoedas, pró-Bitcoin, e do outro lado, os democratas, com os últimos 4 anos com uma cruzada, com uma perseguição, com uma guerra contra a indústria de criptomoedas. Então, vale ressaltar que, de forma
aparente, pelo menos, a gente não consegue falar que teve um peso considerável, mas aparentemente teve sim um peso, aparentemente teve sim uma contribuição significativa para a eleição do Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, o fato dele agora ser um candidato pró-Bitcoin. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, a gente vai falar sobre uma previsão da Bitfinex, que é uma das maiores corretoras, uma das maiores exchanges do mundo. As quedas no preço do Bitcoin em 2025 serão de curta duração devido à forte demanda institucional. Quem está afirmando isso, que não falei, são os analistas da Bitfinex, que prevêem um cenário otimista com o Bitcoin dobrando de preço até junho de 2025. Os analistas da Bitfinex disseram em um relatório de mercado de 17 de dezembro, publicado, que suas estimativas mínimas de preço ficam em $145 mil até meados de 2025, podendo chegar a $200 mil sob condições favoráveis. Abre aspas. Nossa visão é que quaisquer correções em 2025 permanecerão leves, graças aos influxos institucionais. Fecha aspas. Eles observaram que, embora a volatilidade do Bitcoin seja esperada no primeiro trimestre de 2025, a tendência mais ampla sugere um crescimento contínuo de preços, impulsionado pelos influxos em ETFs de Bitcoin Spot e pelo aumento da adoção global e institucional. Abre aspas. Os ETFs de Bitcoin são um dos maiores grupos de detentores de Bitcoin, com mais de 1,1 milhão de BTC. Fecha aspas. E a gente tem visto, né, essa quantidade de ativos sob gestão desses ETFs crescendo dia após dia. Isso é uma clara sinalização de que esse produto, o ETF de Bitcoin Spot, está atraindo cada vez mais atenção, não só também das empresas, não só dos institucionais, mas do varejo do mercado financeiro tradicional. E é isso, por isso, inclusive, que eu tenho batido muito na tecla que os prognósticos, pelo menos nesse momento, são os melhores possíveis para 2025. É claro que a gente não consegue cravar o que vai acontecer, a gente não consegue ter certeza, a gente não tem bola de cristal, não existe bola de cristal, mas as condições têm se mostrado muito favoráveis mesmo. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje, muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!